Vasco joga amanhã contra o Grêmio em São Januário. Depois das últimas derrotas, o clima com a torcida não tá nada bom. O Lucas de Sena tem mais informações pra gente. Chega agora ao vivo. Oi, Lucas, boa tarde pra você, querido. Oi, Débora, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. O Vasco não vive uma semana tranquila. Ontem, a maior torcida organizada do clube foi até o Centro de Treinamentos Moacir Barbosa para cobrar diretoria, comissão técnica e jogadores. Essa entrada no CT foi autorizada pelo presidente Pedrinho. O técnico Fernando Diniz pediu a confiança desses torcedores. Agora, houve um momento em que o clima esquentou, porque um torcedor foi cobrar de forma mais exaltada o comprometimento do zagueiro João Vitor. Vamos ver. Jogando bolichezinho todo dia com a família. Sabe, irmão? Sabe, você passeando com a família. É você mesmo. É você mesmo. E não pode mais. O Vasco vai mudar a porra do negócio. Porque não é possível o negócio ficar assim, igual desse tamanho. Eu tô aqui, você pode dizer, pô, eu quero pra c... Eu vou dar minha vida. O Vasco, que já estava em busca de um atacante que jogue pelos lados, agora, depois dessa cobrança, também passou a ter como prioridade a contratação de um zagueiro. Isso depois de apresentar oficialmente o volante Thiago Mendes. E sob pressão, o Vasco, em 15º no Brasileirão, amanhã recebe aqui em São Januário o Grêmio às 5h30 da tarde. Forte abraço, Débora, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. Outro abraço para você, Lucas. Obrigada pelas informações. Vamos põe na tela aí, que o tempo fechou. Deixa eu até botar meu leque pra cá. Lucas Pedrosa. Cuidado você. Agora é a sua vez. Eu? Olha o que tá escrito ali. Deve estar tudo tranquilo em São Januário, Fernanda Maia. Nenê. Com esse sorriso aí, E você deve viu o que estar ele disse tudo pra mim? tranquilo. Eu falei, o tempo fechou. Aí ele, cuidado. É o teu tempo mesmo, cara. Olha essa imagem que tá Você na tá tela. igual o João Vitor, retrucando. Isso aí é igual Réveillon, velho. Todo ano tem. É o quê? E não adianta de nada. Isso foi em São Januário, a torcida organizada do Vasco. Ela foi ao CT? Não, é em São Januário. Isso é CT, não é São Moacir Januário. Barbosa. O CT em outro lugar. Isso. Foi protestar contra a situação do time. O Pedrinho e o Diniz foram falar com os torcedores. Sim. E o alvo principal foi o zagueiro João Vitor. E também, eu acho que o que mais viralizou foi uma fala do Diniz. Sim. Que ele fala o quê? Que os torcedores estão há 20 anos na M. E não Vai. mentiu. É muito importante a gente deixar isso claro. O Fernando Diniz ali, ele fala a realidade. O Vasco tá há 20 anos aí perambulando. O Vasco tá há 20 anos não honrando o que é a história do Vasco da Gama. E ele disse que ele vai dar a vida para que isso mude. Que não é possível que o negócio vai continuar assim. É isso que ele diz. Obrigado, Diniz. Tomara que você esteja certo, que você trabalhe muito e coloque esses jogadores para trabalhar bastante também, para mudar a realidade do Vasco. Em relação ao João Vitor, o que eu entendo hoje, Fernanda, é que tá insustentável a relação. Ele ficou mais afastado, né, na hora do protesto, Ontem era né? aniversário do João Vitor, é algo que pouca gente falou, ontem é aniversário do João Vitor. Ele foi o principal alvo, porque de fato ele é um cara que erra e erra o tempo inteiro. Ocorreu um episódio que torcedores do Vasco relataram que no jogo lá do Equador, quando eles estavam voltando ao hotel e os torcedores estavam cobrando, o João Vitor debochou de alguns torcedores que estavam lá cobrando também. E já tiveram outros casos do João Vitor também. Eu lembro um caso em São Januário, que ele retrucou o torcedor. Isso, que ele retrucou o torcedor. Tiveram outros casos. Tá igual minha filha, ele. Então, a situação do João Vitor hoje, com a camisa do Vasco, ela tá insustentável. Porque a partir do momento que ele entrar em campo, a torcida vai vaiar a ele constantemente. Então, de verdade, eu falo isso pro bem do clube e até pro bem do jogador. O melhor a se fazer nesse momento é cada um sentar, conversar e seguir seu rumo. Esse é a melhor coisa a se fazer. Porque hoje não tem mais clima pro João Vitor continuar no Vasco da Gama. Em relação ao protesto, eu sempre falo aqui, o torcedor tem todo o direito de fazer o que ele quiser, tá? Eu só acho que não adianta. Eu acho que o protesto dentro do estádio, eu até sugeri um protesto lá na minha live e tudo mais, o Vasco fazia muito isso antigamente. Ele entrava no estádio e aí antes do jogo começar, os torcedores viravam as costas pro campo, para mostrar que eles estão insatisfeitos, para mostrar que aquilo ali não é algo que os torcedores gostam de ver. Então assim, vou falar novamente, o torcedor tem todo o direito de fazer aquilo ali. Aparentemente foi uma conversa, que não teve violência, que não teve nada e etc. Mas vai adiantar? Não vai. Eu acho que o que tem que acontecer é o seguinte, a diretoria tem que trabalhar para reforçar esse elenco e aí sim, os jogadores têm que tomar vergonha na cara, porque a quantidade de vexames que eles protagonizaram desde o ano passado é muito grande porque o Vasco é. Calma. Olha aí. Aí eu tô enrolando por quê? Pra ele dizer o quê?
Ah, garoto! A gente tá feliz, mas eu acho que... Não sei se o noticiário é tão bom. Então, não é o Chaves. É aquela. É aquela. Imagens na tela. Virei skatista, gostou aqui, né? Aí, ó. Áudio na tela, legenda, dá o play. Jogando bolichezinho todo dia com a família. Sabe, irmão? Sabe, você passeando com a família. É você mesmo. É você mesmo. Senhores. Bom, eu fico deprimido com uma cena dessa. Eu acho que isso acontece, é corriqueiro da torcida tentar uma conversa com alguém, mas que não tornasse primeiro público e depois levasse o jogador, cara. Felipe Coutinho tá ali com uma carreira brilhante, passando por isso. O Diniz acabou de ser campeão da Libertadores 2023 e tá assumindo um papel ali num clube gigante que é o Vasco da Gama, passando por toda essa cena deprimente, cara. E outra coisa, o jogo de amanhã do Vasco é jogo de alto risco, tá? É um jogo de alto risco. Não pode chegar a esse ponto. Pedrinho, assume a responsabilidade e fala assim, não vou levar meus jogadores. Vocês querem conversar comigo? Vou eu e o Diniz. Os jogadores não, que fiquem fora disso. Não, o que eu pode expor o entender, jogador assim, gente. O que eu queria entender é se o time não tá jogando bem há muito tempo, há muitas temporadas. Se não é o Léo Jardim e o Verratti, talvez o Vasco já estivesse na Série B há algum tempo. O cara que tá jogando, ele tá com a cabeça cheia, porque ninguém quer performar mal ou não performar. A cobrança na arquibancada tem que ter, o torcedor do Vasco é fera. Chega, não abandona o Vasco de jeito nenhum. Agora, se o time perder, for um impeditivo pro cara ir jogar o boliche, ou ver um cinema, ou visitar alguém na família, aí o cara tem que viver numa jaula, assim, se ele tivesse numa noitada, eu entendo a revolta. Se ele tivesse num pagode, enchendo a cara, entendo a revolta. Agora, o cara vai com a família jogar um boliche no shopping, ou porque não é todo mundo que tem pista de boliche em casa, né? Que é caro. É difícil de fazer. E eu, sinceramente, acho que o menor... Pega o Vasco, vamos enumerar aqui de 10 anos pra cá. De todos os problemas que o Vasco teve, corte de luz, corte de água, não sei o quê, eleição que derruba presidente, a SAF que não bota dinheiro, Pedrinho que entra, não sei o quê, bota o Felipe dá uma legal. De todos, o menor problema que o Vasco teve, até o menor, que pra mim não é problema, é um jogador jogar um boliche com a família. Me ajuda aí. Tô de acordo. Isso é o menor problema. Isso é um reflexo do que é o Vasco hoje. Não mudou conceitos, cara. Tá aí a briga, tá jogando isso aí. Outra coisa, pior é quem contrata, não pode contratar. Não é possível, cara, que o Vasco consiga estar numa situação dessa, um clube gigante. Eu acho que tá carente de não ter ido pro Mundial, e aí aproveita o gancho do torcedor de não falar assim, poxa, peraí, todo mundo lá se divertindo, brincando, o Flamengo ganhando do Chelsea, o Fluminense ganhando da Inter de Milão, o Botafogo ganhando do PSG, a gente aqui sofrendo, e vocês vêm pra cá e tomam 2 pancadas logo em seguida, depois de um mês de trabalho. Bocão, e se jogar o que jogou, vai tomar 3, vai tomar 4, vai tomar 5, e digo mais, tu jogou bola e você vive no meio de futebol há muito tempo. Isso aqui, pro cara que o Vasco quer trazer, se o cara tiver outra opção, ele não vem. Eu não vou falar certeza porque eu não conheço o Thiago Mendes, mas se isso aqui é uma semana atrás, a esposa do Thiago vai falar, pô, cara, a gente tá voltando pro Brasil agora depois de anos fora, estamos na Arábia, que não tem tanta coisa, vamos morar no Rio, a gente vai querer ir pro shopping, a gente vai querer ter teatro, cinema, melhor a gente não ir, porque senão... Por enquanto pode ir, já pode ir hoje, amanhã, depois. Por enquanto você pode ir, depois se prepara, mas tu tem que fazer no shopping. O que eu tô te dizendo é que o Vasco precisa contratar, o Diniz já falou na coletiva que não tem grana, que ele indicou 3 e não tem como trazer. Mas o cara, na hora de vir, tu sabe disso. O cara se fala, ô Bigode. Claro. Com certeza. No esporte, por exemplo, que a gente estava trazendo também aqui o exemplo, 2 jogadores que já estavam acertados com o esporte deram para trás, recusaram, por conta do acontecimento lá no CT. Que eu acho que foi até pior do que esse. Porque a gente vê um torcedor pegando o outro pela camisa e saculejando. Isso aí, quantas e quantas vezes a gente já viu isso acontecer com o Vasco, né? Eu acho que
é uma coisa cultural. Aquela que invadiram um centro comercial na Barra foi Vasco? Foi da 777. Foi Vasco, não foi? Foi Vasco. Que era um prédio comercial na Armando Lombardi ali. Exatamente. Nunca vi protesto lá, o pessoal do plano de saúde, dos dentistas, tudo olhando da janela. Isso mesmo. Drones, Porque o escritório da 777 era lá. Então esse protesto foi direcionado a 777. Para mim, o pior que pode acontecer a partir do momento que você está numa situação como essa é, no caso, o atleta ou alguma pessoa que não autorizada em termos, é reagir, é falar qualquer coisa, é expressar alguma coisa. Eu acho que ali é o momento para você ficar em silêncio. Não, e pior, será que eles foram revistados para estar aí, os torcedores? Mas assim, o jogador tem que ter muito sangue, bigode, muito. O cara tá perdendo, ele não tá feliz. Aí o cara xinga ele, cobra o cara e às vezes o cara tá com a família. Imagina a esposa do cara vendo, imagina a esposa do cara do esporte pegando ele pelo gogó. Me ajuda aí. Pelo amor de Deus, isso é covardia. Cara, assim... Dizendo que tem antecedente criminal ainda, pior, exatamente. Né? Então assim, é cultural. Mas eu só vejo, eu tô falando dos países que dominam o futebol. E o Brasil tá nele e mostrou isso na Copa do Mundo. Tô falando Venezuela, Equador, não tô falando disso. Tô falando das ligas grandes, Alemanha, né? Que a torcida... Não, acho que nem a torcida organizada, é torcedor mesmo aqui, né? Não, é organizado. Organizada? Consegue ficar assim com o jogador, porque se o cara do esporte reage, não vou nem levar aqui porque aqui não teve, de fato, não teve agressão. Só verbal, que também dói e ofende. Palavras têm poder. Se o cara pega pelo gogó e empurra, meu irmão, é uma merda, me perdoe a palavra, mas que vocês falam toda hora também, então não tem hipocrisia uma hora dessa. Generalizada. E o Bocão tocou num ponto essencial. Todo mundo que entra aqui e lá no Recife, e como aconteceu já no Grêmio, e como aconteceu no Flamengo, e como aconteceu no Espaço Lonier, esses caras são revistados com uma revista Pente Fino, partindo do princípio que tem alguém que tem, não vou falar arma não, porque uma faca, um canivete, um pedaço de pau, que se sai uma briga. Olha o tamanho do problema que o clube ia arrumar. E vai sobrar pro presidente, que foi quem autorizou. Pro Pedrinho, que é um cara que a gente ama, mas que talvez seja refém da situação também. Por isso que eu falei, a torcida ela tem o direito de protestar nesse ato pacífico aí, eu acho que foi até pacífico, né? Mesmo que depois o João Vitor tenha debochado lá, interpretado dessa maneira, a torcida do Vasco, mas nesse caso aí, não envolve jogador, o torcedor é passional, o torcedor não quer saber se ele é... Por isso que a gente às vezes critica sem saber, esses caras são seres humanos igual a gente. Sim. Eles têm os seus problemas e tem filhos vendo também na televisão um gesto desse. Pô, papai, não dá pra ter noção. Eu acho que o presidente tem que chamar o torcedor e falar assim, não vou levar meus jogadores. Vai eu e o treinador, e a comissão, e o corpo técnico, e a gente conversa. Fora isso, envolver jogador. O Felipe Coutinho pode estar ali. Milionário, ganhou tudo na vida, com uma carreira brilhante. Outros jogadores também, mas não pode estar ali. E, pô, peraí. Diniz também falou nesse... Da torcida, você pode confiar. Vocês estão de saco, tem que dar mais de saco X com vocês. Aí é 20 anos. E não pode mais. O Vasco vai mudar o negócio, porque não é possível o negócio ficar assim, igual desse tamanho. Eu tô aqui, você pode dizer, pô, eu quero pra c****. Eu vou dar minha vida pra que a coisa não... E também não adianta, se o Vasco não reagir, botar na conta do Diniz também. Porque, assim, é muito tempo, gente. É muito tempo. E aí, às vezes, vem uma galera fala, porque fala do Vasco. Qual é o noticiário do Vasco hoje? Anteontem foi bom. Thiago Mendes, Flamengo quis, não conseguiu. Acho que Palmeiras já quis, não conseguiu. São Paulo quis. Falamos do Thiago Mendes. Mas é uma vida. E também não é o cara que vai resolver o problema, não, gente. Vai ajudar muito, que joga muita bola. Qual é o noticiário do Vasco? É isso. Qual foi o noticiário do Vasco contra o Botafogo? Não viu a cor da bola. Qual foi o noticiário do Vasco contra o Independente Del Valle? 140 passes trocados, Bocão. Bocão, 140, Bocão. Não existe. A gente tem um meme aqui há anos que o menor de todos da história do dono da bola foi o Central Córdoba, que trocou 185... 178. E ganhou do Flamengo no Maracanã. Trocou 178, o Flamengo trocou 600, teve 18% de posse de bola e ganhou do Flamengo naquele golzinho que achou no 1-0 na Libertadores. Então a gente falou, nunca vai ser quebrado. Então todo jogo a gente bota o meme aqui. O Vasco trocou 140 passes. Eu acho que o Vasco vai até melhorar, tá? Contra o Del Valle. Eu também acho, vai ter um processo. Um mês sem ritmo de jogo, só treinando, essa rotina cansa, mas eu acho que o Vasco vai melhorar, porque o Diniz, ele pode entender um pouquinho. O modelo de jogo talvez não encaixe muito, porque tem que ter qualidade técnica.
Você tem que ter jogador bom também. Não adianta você ter um modelo de jogo e não ter jogador para executar o que você quer. Não, e perdeu o Coutinho, né? Com desconforto. Eu acho que agora ele vai jogar. Ele tem que contra jogar. o Grêmio ou contra o Independente Terça? Amanhã. Terça-feira. Exatamente. É outra história. Vou te fazer um cenário aqui. Pô, isso aqui é madeira, né? Isso aqui é madeira. Exemplo que o Vasco não ganha amanhã do Grêmio, que empate com o Grêmio. Para reverter esse resultado na terça-feira, a gente sabe que é muito difícil. Muito difícil. É impossível? Não. Mas é difícil? É muito difícil. Você imagina o Vasco não consegue vencer o Grêmio amanhã ou ter um revés por conta de todo esse clima. E aí chega na terça-feira, o Del Valle, mesmo dentro de São Januário, imagine o clima ou a cabeça dos caras e da família e do diretor nessa terça-feira em São Januário, cara. Me ajuda aí. Outra coisa que tu falou ontem, desculpa te cortar. Tem gente tentando comprar mando de campo, o clube tá falando, não, vou jogar em casa. Aí o Vasco jogou pra Brasília. Aí jogou pra Brasília, aconteceu o quê? Não viu a cor da bola, quando o Botafogo não viu a cor da bola. Vasco tem que jogar em São Januário. Ah, mas é 3 milhões de renda. Pô, peraí, cara. Sério, agora o desportivo é mais importante. Exatamente. Chegou o momento que você não pode priorizar o lado financeiro. Eu entendo que a vida financeira do Vasco não é das melhores, mas você primeiro precisa pensar em se manter na elite do futebol brasileiro. Você não pode abrir mão disso para receber 3 milhões aqui, para receber 5 milhões ali, sendo que no final do ano você vai cair para a Série B, tua receita de TV, blau. Exatamente. Desaba. Fora o prejuízo. Para a marca, para o clube. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa de uma diretriz. O Vasco precisa encontrar um caminho, porque parece que vai para a direita, vai para a esquerda, depois vai para trás, desce. pro lado noroeste, sudeste. Aí não vai adiantar. Olha quanto tempo a gente vê o Vasco assim. Chegou num ponto, e ontem todo mundo falando isso aqui no chat, posso até trazer. Chegou a um ponto que botafoguense, Vasco, tricolor, os caras não estão mais sacaneando o Vasco. É uma zoeira mais... É um pouco mais comedido, mais né? comedido e tipo assim, pô, eu faço contato com a tua dor. Isso aí. Os vascaínos que sempre fazem vídeo dando porrada e com razão no time, na diretoria, na internet, no último jogo contra o Del Valle falaram, é isso aí. É isso aí. E dito isso, eu faço um apelo para a torcida do Vasco que vai torcer, vai apoiar o seu time. O momento é complicado, é difícil. Todos esses times do Rio de Janeiro, do Brasil, já passaram por esses momentos. O próprio Vasco. Não vai para brigar, não vai para discutir, vai para torcer. O Vasco precisa de vocês. O maior patrimônio do Vasco é a torcida gigante que o Vasco tem. O Vasco é gigante no mundo. Então não precisa provar para ninguém. Então vá para o estádio para torcer, sem briga, sem confusão. É um apelo que eu faço. Perfeito. E todo mundo sabe que tirando o Flamengo e Corinthians, que é uma coisa meio discrepante, o Vasco é a maior torcida do Brasil. Não vem com o negócio de Palmeiras, São Paulo, que não é. É a torcida do Vasco. Então o Brasil inteiro, essa hora, está torcendo a favor do Vasco também. O Vasco da Gama segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e tem como alvo o atacante Carlos Júnior, de 29 anos, que pertence ao Al-Shabaab, dos Emirados Árabes Unidos. O clube carioca tenta a contratação por empréstimo, mas encontra obstáculos principalmente no salário do jogador. Carlos Júnior se destacou recentemente atuando por empréstimo pelo Neom SC, clube da 2ª divisão da Arábia Saudita. Na última temporada, o atacante teve números expressivos, onde disputou 28 jogos, marcou 15 gols e deu 3 assistências, chamando a atenção do departamento de futebol vascaíno. Com contrato válido até junho de 2027 com o Al-Shabaab, o jogador dificilmente permanecerá no clube árabe, que deve buscar novo destino para o brasileiro. O Vasco tenta viabilizar o negócio por meio de um acordo de empréstimo, mas depende de uma ajuda financeira para arcar com parte dos vencimentos. Carlos Júnior atua preferencialmente pelo lado direito do ataque e tem como principais características a velocidade, o drible e o bom poder de finalização. O jogador é visto como um nome que pode agregar profundidade ao elenco cruzmaltino, especialmente diante da necessidade de opções ofensivas no sistema de jogo do técnico Fernando Diniz. Revelado pelo Atlético Mineiro em 2013, o atacante ainda teve passagens por clubes como Internacional e Paraná Clube, antes de se transferir para o futebol europeu. Foi em Portugal, com a camisa do Santa Clara, que viveu um dos melhores momentos da carreira, o que lhe rendeu a ida para o mundo árabe. Desde que chegou ao futebol do Oriente Médio, Carlos Júnior vem mantendo bons números e se tornando uma peça valiosa nos elencos por onde passou. Seu desempenho consistente chama a atenção de clubes brasileiros que buscam atacantes mais experientes e prontos para contribuir de imediato. A diretoria do Vasco segue em tratativas e aguarda um desfecho positivo nos próximos dias. O clube quer reforçar o elenco para o Brasileirão betano e acredita que a chegada de Carlos Júnior pode dar novo fôlego ao setor ofensivo que não vive bom momento. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Carlos Júnior
É um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.